Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa querida TV Cultura Litoral. E agora estaremos toda terça-feira e quinta-feira, sempre às 11 horas, né? E hoje eu trago aquele quadro assim que eu me sinto à vontade, que não tem pauta, a gente só bate um papinho antes para ver o que vai falar e a coisa sai. Estou com minha querida Carla Tenório no nosso quadro Carlão com Carlinha, onde a gente fala um pouquinho de algumas dificuldades, de algumas coisas que a gente pode passar. E hoje, conversando com a Carlinha, assim que eu cheguei aqui, a gente falou, e aí, cara, qual será o assunto de hoje? Ela falou, então, eu comecei a perceber uma certa necessidade de a gente falar de um assunto sobre os novos governos. Ela quis dizer, essa prefeitura nova que a gente tem, esse momento político que a gente passou e como é que a gente se comporta, o que muda, como é que fica a nossa saúde mental quando a gente toca nesse assunto política, que é um assunto bem sensível. A Carla adora esses assuntos polêmicos e eu visto a camisa da Carla sempre. Porque, afinal de contas, quando a gente fala com uma pessoa inteligente, psicóloga e que acaba arrumando umas alternativas, pelo menos para mim, resolveu em todas. Por isso que a gente tem esse quadro, Carlão com Carlinha. Falei bem, Carlinha? Assim, tem hora que eu fico pensando se eu mereço tanto. Você merece mais, sabe? Carlinha. Mas você eu é sensacional. agradeço sobremaneira, a maneira como, exatamente como a gente vem levando esse papo, isso tem sido tão leve, tão gostoso. O do final do ano foi muito legal, né? Aquele momento de final de ano, um momento de início de ano. A gente fala muito de ansiedade. Muito. A gente sabe que o grande mal que a gente passa é a ansiedade. Dificilmente você... Aquela pessoa que fala que não é ansiosa, comece a observar. Eu sou altamente ansioso. Eu sofro por... Já te falei isso. Eu sofro por antecipação, não tem jeito. E esse momento político que a gente passou, ainda mais aqui em Santos, ou São Vicente, Guarujá, na sua cidade, por mais que tenha o estado, por mais que tenha o país, você mora na sua cidade. E às vezes a gente acaba se envolvendo. Não é às vezes, sempre a gente se envolve. Querendo ou não, a gente tem aquela tendência de ir para um lado, de ir para o outro. Meus telefones estão tocando e eu falando ao mesmo tempo. Eu vou desligar, tá aqui, ó. Vou desligar ele. E aí a gente acaba sofrendo isso aí, né? E acaba prejudicando a nossa ansiedade. E o lado que a gente foi, ganhou? E o lado que eu não fui, não ganhou? Como é que eu faço? Como é que eu consigo lidar com isso? Tem esses momentos de ansiedade ou não? Tem. E você foi muito assertivo em dizer que é muito difícil quem não pode se entender como pessoa ansiosa hoje, né? Porque realmente estamos imersos em mudanças. Criança, adulto, velhinho. Exatamente. Todo mundo. E as mudanças muito rápidas, quer dizer, a nossa sociedade se transforma o tempo todo, a gente observa mudanças acontecendo em várias esferas, sejam elas municipais, estaduais, nacionais, ou até mesmo mudanças em nações gigantescas, como a recente dos Estados Unidos, que mexe com a economia e com a visão do planeta sobre diversos assuntos e diversas perspectivas. Os Estados Unidos é essa potência, pois então, né? Uma potência que afeta todos os Todo países, mundo. Inclusive o nosso. Claro. Então, essas mudanças, elas interferem psicologicamente na população. E é uma demanda crescente em consultório. Em época eleitoral, é uma demanda muito recorrente. É mesmo? Depois que acontece também, a depender do lugar que você se encontra, do lado de quem ganhou ou perdeu, como você citou, o que você está enveredando na tua vida, que projeto você está realmente empenhado, o que você gostaria de se empenhar, se você vai frear um pouco mais ou se você vai avançar, depender então desse novo panorama político da região que você vive. Então, quer dizer, isso traz para as pessoas uma inquietação, Carlão. Eu também acho. Pois é. E essa inquietação pode ser positiva ou negativa, a depender, então, da tua posição, de onde você está e da perspectiva que você tem em relação a essa mudança governamental. Exatamente. Que vai mexer com a tua vida, vai mexer com a economia, vai mexer com as políticas públicas. Tudo, política local. Exato. Então, se a gente for trazer um pouquinho para cá, para a região que a gente vive, a saúde depende disso, educação depende disso, segurança, que é o grande tripé que a gente escuta aí, afeta de que forma? Ansiosa para ver como vai ficar ou ansiosa em quem eu votei? Existe uma expectativa? Ou as duas coisas? Ou as duas coisas.
Ou as duas coisas. Porque, veja, tem um relatório das Nações Unidas muito interessante que fala sobre isso, diz que essa desigualdade que vivemos a nível mundial e global, uma desigualdade social marcante, que realmente no nosso país ainda é muito marcante, Sim. a gente gostaria muito que fosse diferente, mas ainda não é. Essa desigualdade, essa dificuldade de chegar naquele lugar que você tanto sonhou, ou de sentir que talvez o seu caminhar ele vai ser dificultado, ou a depender do lado, facilitado, isso por si só já adoece a pessoa mentalmente. Porque é uma perspectiva e ao mesmo tempo uma questão que não depende só do teu sonho, desejo e projeto. Depende desse panorama externo. E aí, você estar em contato com essas notícias, até que ponto é importante e quanto você pode se informar. Porque eu acho que da maneira como isso está ligado com a tua saúde, você talvez tenha de moderar a quantidade, o volume de informações que você entra em contato, porque isso pode te tirar desse caminho ou pode fazer com que você mude o teu comportamento. Carla, você tem uma visão sensacional, por isso que eu sou teu fã mesmo. Obrigada. Você consegue descrever exatamente isso. E às vezes um assunto, gente, que não parece ser tão grave assim, cria uma ansiedade que vocês não fazem ideia. A gente está falando aqui, gente, de pessoas que não dependem do cargo político, nem ser indicado por nada, pelo amor de Deus. É um cidadão. É um cidadão que está... Produtivo. Exatamente, que acaba sofrendo essas angústias. Porque vem isso, Carla, não tem jeito. E o candidato que eu não votei? E ele sabe que eu não votei nele. Como é que eu fico, Carla? Pois então, e como é que fica esse candidato emocionalmente, psicologicamente, também, né, diante de uma derrota? Você percebe que, a depender do lugar que você se encontra, seja você o candidato que ganhou ou perdeu, a pressão ela é gigantesca, tanto para quem ganhou quanto para quem perdeu, porque há um compromisso diante desse resultado. Os cidadãos da sociedade, do município, precisam mudar. O quanto você se enveu nisso também, né, Carlinha? Até que ponto você foi? Se você ficou só na torcida ou se você levantou bandeira, vestiu a camisa, é o jeito que eu vou falar, mas a gente sabe que não tem mais camisa, mas que você vestiu a camisa mesmo, foi atrás de voto e tal. E aí? E o resultado, de repente, não foi o que você esperava. Exatamente. As frustrações, já falamos aqui no Papeando algumas vezes, elas fazem parte da nossa vida, obviamente lidaremos com elas. Havendo ou não uma ansiedade, ela vai fazer parte da nossa vida, porque a vida ela é oscilante, ela é dinâmica, e ora você é bem-sucedido, ora não. Então, lidar com a frustração e normalizar que ela é parte da vida é um caminho importante. Sim, inclusive, exatamente. As frustrações políticas. Todas, então, elas né? são importantes. Claro. Agora, é mais importante do que, o Jung diz muito isso, né? Do que o que te acontece, é a maneira como você lida com isso. Então, sabendo que eu posso mudar a maneira de lidar com o que está me acontecendo, com esse cenário que se apresenta à minha frente, eu tenho essa possibilidade de mudar o meu direcionamento de vida, a minha opinião, flexibilizar a minha mente, né? Entender que as coisas podem ser diferentes e não necessariamente essa porta está totalmente fechada para mim. Eu posso abrir uma nova porta, entender a vida sobre outra perspectiva. Esse outro governo, o que ele tem a acrescentar? Isso. Como que eu posso entender que a vida pode ser melhor, mesmo numa perspectiva diferente da que anteriormente eu tinha? Entende-se na psicologia analítica que quanto mais flexível é o indivíduo, do ponto de vista mental, menos adoecido ele é. Faz sentido. Uma pessoa de pensamentos muito rígidos ou pensamentos muito extremos, 8 ou 80, essa pessoa sofre mais, psicologicamente falando. Faz sentido. Entender que entre o 8 e o 80 tem um espectro gigante de cinzas e outras tonalidades. Tem o 44 ali no meio, né? Tem um negócio que pode ser uma média. Números, exatamente isso. Porque é um isso. espectro colorido, assim, para você chegar num extremo a outro. E de números, inclusive. Então, quer dizer, não é que você não tenha personalidade, mas você flexibiliza a sua personalidade por entender que o mundo lá fora muda e nem sempre é do jeito que você quer. Totalmente faz o sentido. Carla, me fala uma coisa, essa aplicabilidade desse exercício mental que a gente tem que exercitar mesmo, né? A gente sabe que não tem como. A gente, daqui de dentro, pode sair coisas que podem me matar e coisas que podem me salvar. Se eu tenho uma lesão na minha mão e eu cutuco essa lesão todos os dias e eu acho que aquilo é um câncer, acaba virando um câncer. Eu estava aqui há pouco falando com ela e com a Andréia, brincando, e ela falou assim, não joga para o universo, não conspira que as palavras têm poder. Se as palavras têm, os pensamentos também têm.
A gente sabe como lidar. Você usa essa aplicabilidade com você? Uso. Eu enquanto pessoa, você diz, né? Não na minha clientela no consultório. Pessoa sim, física ali, ó, sim. a Carlinha. Enquanto pessoa, uso. Isso. Eu não só uso, como eu entendo que é mais ou menos assim, já que eu estudei tanto sobre isso e entendi que o pensamento é precursor da ação, eu posso mudar aqui e mudo acolá. Percebe? Depende muito do modo com que você enxerga as coisas, muito. né? Eu vou falar uma coisa muito particular. Você estava de férias e eu te sigo, tal. Por sinal, põe até o Instagram aqui da Carla, por favor. E eu vi que ela estava assim, parecia que ela estava num lugar de campo. Era um campo que ela estava numa varanda. E ela olhava o céu azul, ela falava, mas olha que céu azul lindo, olha aquele passarinho que lindo, olha o vaso que lindo, olha a cadeira que lindo. Depende muito do modo com que você enxerga as coisas, isso tudo pode ficar muito mais florido. Às vezes, os fantasmas que a gente enxerga, as sombras que a gente enxerga, sai de nós. Tem que ter muito cuidado. Quando a Carlinha falou sobre a porta que a gente abre ou a gente fecha, exatamente isso. Às vezes, você acha que a porta fechou para você, mas não. Foi você que fechou a porta. Não se esqueça que o dono do chaveiro tem que ser você. Eu uso um termo assim, porta que me incomoda eu não abro. Esse termo eu falo todos os dias. Carlinha, e por várias vezes ao dia, eu tenho que abrir essa porta. Por mais que eu tente fugir disso, não tem como. Eu tenho que abrir a porta e falar com a pessoa chatinha. A que liga no meio, quando eu estou fazendo a entrevista, a pessoa liga. Então, mas isso são coisas que eu tenho que saber me estruturar bem. Esse exercício, confessando a minha querida psicóloga, é difícil. É difícil, mas você percebe... Porque o grau de irritabilidade que eu fico, você não imagina. Entendeu? Mas é difícil isso. É difícil. E normalizar o difícil, e normalizar que se você tem de passar por esse caminho, e essa porta talvez seja o acesso para você dar continuidade no teu caminhar, normalizar que você vai passar por situações desagradáveis, e a irritabilidade é uma delas, e é uma manifestação humana. Mas tem hora que seca a boca. Ok, mas vai passar. Vai. Você vai passar. Vai. E você vai encontrar outras portas mais agradáveis e pessoas mais... não tanto indigestas quanto as anteriores, percebe? Então, essa oscilação e esse dinamismo da vida, sabendo que você pode passar por uma porta melhor depois, pode ser um pensamento que antecede o prazer que você vai viver lá à frente. É não pensar naquela coisa imediata, porque o imediato é o desagradável. Mas eu tenho uma perspectiva melhor à frente. Então, pararmos de, sabe assim, de ficarmos com esse imediatismo e de querermos gozar do prazer momentâneo o tempo todo, pode ser que ele não seja momentâneo. Pode ser que, para você chegar no que você quer, você vai ter de passar pela disciplina primeiro, pelo que é necessário primeiro para chegar no que você quer. Carla, eu nunca te incomodei, mas eu vou pôr no meu telefone um SOS Carlinha. E quando vier esse grau de... Eu vou te ligar e falar, Carla, me ajuda, porque é brincadeira o estado com que você fica. Esse papo com a Carla é sempre muito legal, porque é muito natural, gente, muito espontâneo. Muito bom, vocês não fazem ideia. Eu não tenho pauta. Eu tô aqui com o nome dela, Carlão com Carlinha só. E a coisa vai indo, a coisa vai... Mas é porque é você aqui também. Cara, não é, cara. Você manda muito bem e é muito legal. Esses recortes, vou falar no ar, hein? Que a gente tem que fazer uns recortes, porque são uns papos cabeça bom aqui, hein, Carlinha? São uns papos... A Andréia, que é culpada dos não recortes. Eu vou chamar o comercial, volto já já.